Olá, nós estamos aqui em mais um quadro Empreendendo com Propósito, em parceria com a Rádio Monte Carlo. E hoje nós estamos trazendo convidados incríveis. Eles têm um case muito bacana para contar para nós. E olha, eu vou dizer para vocês, é a agência de viagens mais chique da nossa região. Estamos aqui com os empresários Felipe e Renata, da Viagem Dreams. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fá. É um prazer estar com vocês aqui, né? Compartilhando com todo mundo que te ouve e em especial contigo, nossa amiga de muitos anos. Obrigada. Muito obrigada, Fá, minha amiga, parceira. A gente está muito feliz de estar aqui compartilhando contigo mais um pouco do nosso negócio. Obrigada. Além de serem amigos, clientes, é um casal muito inspirador. A gente vai ouvir a história deles agora. Você aí que empreende ou pensa em empreender em sociedade, em casal, talvez deva achar que isso é uma grande dificuldade. Posso te dizer que sim, pois eu também comecei a empreender com o marido recentemente. Mas, quando os dois olham para o mesmo lugar, tende a dar certo. Conta para nós, como é essa experiência de trabalhar juntos? Vamos começar primeiro pelos desafios, depois a gente conta a parte boa. Eu acho que o maior desafio de trabalhar em conjunto, né, com a esposa nesse caso, não se difere muito a uma outra sociedade, né? Eu acho que a principal dificuldade é a gente conseguir que a intimidade que o casal possui não se transpareça dentro do trabalho, que a gente não passe limites por conta de ser casal. Para mim, essa é a maior dificuldade. Pra ti, Rê, porque vocês têm uma equipe também, né? Eu vou começar falando que antes de vir a gente arrancou o rabo, né? Eu tenho um casal que também vai vir gravar um podcast hoje. Ontem eu encontrei com eles. E aí eles me disseram assim, a gente pode contar que brigou? Eu disse, deve. Porque as pessoas vão achar que, né, é só flores. E não é. Não, assim, pra mim a parte... Não é a parte mais desafiadora, assim, chega a ser engraçado. Eu e o Felipe, a gente tem personalidades muito diferentes, né? Então eu tenho o hábito de trabalhar em silêncio. O Felipe é uma pessoa que ele precisa conversar mais, ele gesticula, ele anda pela agência. E quando eu quero me concentrar, isso me incomoda um pouco. Então antes de vir, ele tava andando, conversando e tal. E o Felipe, deixa eu me concentrar, para de andar, tô andando igual uma barata toda pela agência. Eu sempre falo que para dar certo, um tem que ter o que falta no outro. Tanto nos negócios quanto na vida, né? Porque já pensou dois que querem trabalhar em silêncio ou dois muito acelerado. Então, um tem que ser mais de relações, outro tem que ser mais autocentrado, que aí o negócio dá certo. Vocês concordam? Com certeza. Com certeza. Nós temos personalidades diferentes, nos comportamos no ambiente empresarial e até o formato de expor isso, né, ao externo é diferente. Isso é bacana porque a gente acaba se complementando de uma certa forma, né? Quando a gente fala de dificuldade, é realmente conseguir se encaixar ao padrão de funcionamento do outro, para que sejamos uma engrenagem que possa girar de uma forma melhor. Agora, vai ser natural, né? Como qualquer relação. Uma relação de amizade tem problema, uma relação de sociedade tem problema, uma relação de casal tem problema. O mais importante é passar por isso com o respeito, né? Exato. E claro, sem perder a visão do futuro, a visão de onde queremos chegar, do que estamos construindo, porque talvez o que estamos construindo é muito mais importante do que o que já foi construído, né? Eu costumo dizer que semear é mais importante que colher. Exatamente. E o bacana, não sei se tu sente isso, né, Rê? Mas o bacana, eu sinto assim, pelo menos, que quando a gente tem um parceiro no negócio, acho que principalmente para nós mulheres, assim, eu me sinto segura no sentido de ter alguém para dividir, né? Então, às vezes é solitário, né? Sim. Empreender, a gente não tem com quem dividir. Então, às vezes tá com um problema com o cliente ou com uma questão para resolver, ou tá passando por alguma situação do mercado, e a gente não tem às vezes com quem compartilhar. Às vezes não cabe nem compartilhar com a equipe algumas coisas, né? Justo. Faz diferença para ti nesse sentido? Eu acho que ganha força. Faz muita, principalmente porque o Felipe, ele é muito mais... não sensato, mas ele lida melhor com as palavras, ele consegue expor melhor algumas coisas. Então, às vezes, eu estou nervosa, estou estressada, aconteceu algo. Ele entra de uma forma mais calma de resolver, né? Acaba acalmando mediando a situação. Mediando a situação. A vida em grupo ela é melhor. Ela é mais simples de lidar e ela é mais fácil de a gente enxergar no objetivo em grupo. A grande dificuldade está em fazer o grupo andar na mesma sintonia, né? A gente tem até um exemplo bastante forte, latente pra gente
nessa situação, que foi a questão da pandemia. Né? O nosso setor ele foi inteiramente afetado. Nós tivemos quase 1 ano de empresa fechada. Né? A Fá me viu chorando muitas vezes. Quem não chorou, né, gente? E nessa situação em especial, a Rê, ela tem um formato de funcionar que acabou impedindo ela de ir para frente nesse momento. Ok, eu estava mais estável, né? Então, onde as diferenças fazem sentido, né? Exatamente nisso. Quando a Rê caiu, eu estava em pé. A gente conseguiu andar de novo. Quando me faltou energia, ela já tinha recuperado o fôlego e aí ela me levou nas costas. Ótimo. Então, cara, uma sociedade é muito bom. Uma sociedade com quem tu gosta de trabalhar, com quem tu ama, ou com quem tu divide a vida e tem planos, é ótimo. Tem suas dificuldades, como tudo na vida. Esses dias o meu marido falou algo muito interessante, assim, eu ainda não tinha ouvido, já atendi vários sócios, empresas com familiares, enfim, né? Mas ele falou assim, a gente sempre teve uma relação razoavelmente boa, mas agora a gente tem que ter uma relação nota 10, porque pensa, se a gente briga, tem mais a empresa e mais as famílias que dependem dessa empresa. E eu olhei e disse, nossa, nunca tinha ouvido isso, faz total sentido. Então, a relação também ganha uma grande alavancagem, porque a gente passa a pensar assim, acho que não vale a pena brigar por aquela toalha, porque amanhã eu vou ter que ver a pessoa, né? Então, a gente começa a dosar um pouquinho mais, né? Porque tem que fazer dar certo. Se o casal tá bem em casa, ele vai estar bem na empresa e vice-versa, né? Então, a gente começa a entrar num nível de maturidade um pouquinho maior, que às vezes outros casais ainda não passaram ou vão levar mais tempo para passar. Justamente. Eu penso que quanto maior o número de coisas que tu precisa carregar nas costas como casal, a tua responsabilidade e a tua maturidade ficam maiores, né? Então, ok, não é mais só pelo relacionamento, não é mais só pela empresa, não é mais só pelas famílias que estão ali trabalhando, não é mais só pelas famílias que a gente tem que atender e entregar o melhor possível, né? É por coisas muito maiores, né? Uma junção disso tudo acaba deixando uma bola maior. Então, é natural o amadurecimento, né? É natural ser mais sensato. E agora me contem, vamos falar de viagens, né? Me contem um pouquinho qual é a missão da Viagem Dreams, qual é o propósito dessa empresa, o que ela tem de diferente das outras agências. Contem para nós. Fá, nós temos um objetivo muito claro, pelo menos para nós que somos gestores dessa empresa, de que a experiência do cliente está em cima de qualquer outra coisa. Né? Hoje nós direcionamos nosso trabalho, em especial na pandemia, foi muito boa para a gente nesse sentido de aprimorar os processos, de que nós tomamos uma decisão naquela época que era o seguinte: independente do valor da viagem, a experiência do cliente em primeiro lugar. Ao mínimo risco de a experiência não ser boa, nós estamos nos limitando a não vender. Então, como a gente conseguiu reduzir o número de pessoas que passam pela nossa empresa, a gente consegue entregar um trabalho muito melhor. Então, quando a gente fala da experiência do cliente num todo, a gente está preocupado com como o cliente chega, como ele é servido, o café dentro da agência, como ele vai ser recebido na agência, como essa agência está preparada para ser confortável com ele, como vai ser na entrega da viagem, como vai ser a viagem e tudo mais. Nós trabalhamos a viagem numa forma global. Nós cuidamos do início ao fim, de ponta a ponta, até o desembarque. Se possível, a gente estar com um carro para trazê-la de volta para casa, a gente vai fazer isso. Então, nós temos um cuidado muito grande e, às vezes, até, como é a palavra, perfeccionista demais com a qualidade de tudo. Eu acho que o grande diferencial é esse. Nós estamos entregues para a experiência do cliente. Rê, me conta, o que tu vê pro ano que vem, falando da agência, da Viagem Dreams, qual é a expectativa de entrega de vocês? Fá, sim, a gente tem percebido uma procura muito grande, né, por destinos mais, não remotos, mas com uma entrega, não só uma viagem, com um propósito. Então, tu vai viajar, né, eu quero ir para a Itália porque meu pai já foi, gostou. Traz um afeto, tem uma lembrança, tem alguma coisa relacionada. A gente tem percebido muito isso assim nas vocês viagens. Vocês fazem isso bem, né? A gente tenta buscar isso e cada vez mais, né, de entender o porquê da pessoa estar escolhendo aquele destino. E tem vindo muita coisa assim, então acho que está mudando o perfil do consumidor, né, de querer algo não só por ir,
Por Às ter vezes para algo a conhecer até a mais. ancestralidade dele, né? Olhar para isso. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem, né? Sempre vejo que vocês têm uns mimos exclusivos, fazem uns movimentos que a gente não costuma ver em outros nichos parecidos. A gente tenta, assim, dentro do nosso negócio, muita coisa não depende da gente, é entregue por terceiros, né? E o nosso papel é tentar fazer com que essa entrega, mesmo que não seja nossa, por exemplo, no hotel, eu não consigo saber como está a pessoa que vai te receber, mas o nosso papel é tentar fazer com que isso seja da melhor forma possível, tu chegar e ser bem recebido, né? As viagens como um momento especial, né? Nós temos a possibilidade nessa viagem de deixar a Fá mais próxima do marido dela, de deixar um pai ou uma mãe mais próxima dos filhos, de a gente relembrar, por exemplo, no caso de Lua de Mel, hoje a gente até vai receber um casal de clientes muito querido, que no último hotel eu escrevi uma carta para eles a punho, até enviei para lá, não deu certo, os caras digitalizaram e tal, e dizendo assim, gente, nós chegamos no hotel que é um sonho. Vocês lembram como foi o primeiro beijo? Lembram como se conheceram? E hoje vocês estão aqui nesse hotel, que ele é emblemático para a Itália, é um dos melhores da Itália, ele é todo de vocês, esse quarto é de vocês. Então a gente tenta criar, além do estar, uma sensação, né? Uma emoção que a gente consiga marcar aquele momento, né? Isso tem trazido pra gente muitas coisas boas, tem dado uma visibilidade nacional para nós. No ano passado nós tivemos inclusive nossos primeiros clientes internacionais, uma família da Austrália, né? Nós estamos ganhando espaço em estados maiores, São Paulo, Minas, Bahia. Outras pessoas vindo para Criciúma porque enxergaram aqui um trabalho diferente. Isso é muito legal. Ontem nós tivemos também reconhecimento de uma empresa muito grande que nasceu em Orleans, hoje tem parte da Isara, do CEO da empresa, chamou, elogiou a gente. Isso não é mais por dinheiro, sabe? Exatamente. Já é pelo prazer da entrega, pelo prazer de conseguir entregar isso para as pessoas. Sabe que essa semana eu estava conversando sobre uma empresa, que daí não posso citar nomes, né, por questão de ética, mas é uma empresa que vai parar 30 dias e é uma indústria. E aí eu estava questionando, né, por que isso iria acontecer, enfim. E eles estão automatizando toda a parte comercial. E a empresa tem sofrido um grande reflexo. E hoje em dia até a gente vê propagandas como um diferencial. Você não vai falar com um robô. Aqui você vai falar com gente. Por quê? Porque cada vez mais as coisas estão sendo automatizadas. Sim. Essa indústria começou a automatizar o processo comercial. Eles tiveram uma perca muito grande. É uma empresa muito conhecida. Então, pensa uma indústria parar 30 dias, uma produção, porque eles estão com produção lá já em excesso, né, por conta da questão do gargalo da parte comercial. Então, eles vão insistir ainda nessa estratégia, né? Sim. Mas eu percebo que antes tudo estava caminhando para esse lado, como se quanto mais digital fossem as coisas e melhor. O que acontece? Percebo que depois da pandemia, essa forma de consumo mudou. Muito. Então, a gente não quer mais falar com o site, a gente não quer mais abrir um chamado, a gente não quer mais... Eu, por exemplo, trabalho com muitas plataformas digitais, porque uma das minhas empresas é no digital. E, às vezes, isso me frustra, porque aí eu tenho que mandar um e-mail, alguém me responde na hora, mas, assim, é uma resposta automática, e aí depois vem outra automática, e, às vezes, eu tenho uma pergunta que nem tem a resposta ali automática. Então, isso incomoda. É o que acontece na maioria das vezes, né? E a sensação que me dá é que eu não estou sendo vista. E o cliente, ele quer ser visto, né? Então, acho que esse também é um diferencial de vocês, né? Muito. A gente tem uma ideia bem clara de que é de pessoas para pessoas, né? A gente prefere abraçar um volume menor e fazer melhor do que abraçar um volume maior e fazer como dá para fazer, né? Então, essa experiência humana é algo que sempre vai ganhar. Independente do automatizado ter sua parte, eu acho que o automatizado é importante. Vamos lá, primeiro espectador. Corta aí, por favor. Tu pode pedir para a minha recepção não ligar, que a gente está gravando? Deve ter chegado no outro cara. Provavelmente. Ela, fazendo favor. E Pode retomar. bora lá? Show. E de pessoas para pessoas, então, né? E é importante isso porque
eu acho que o automático vai ter o seu espaço e o humano vai ter o seu espaço. Uma viagem sempre vai ser humana. Apesar de a internet ou o automatizado pegar um mercado muito grande. Mas agora, quando a gente fala do automatizado, o automatizado não está importando com a qualidade. Essa que é o grande segredo. É o volume, né? Justo. É o supermercado, né? Vamos vender, mas quando tu vai no mercado melhor, gourmet menor, é mais caro. Ok. A fruta tá até lustrada lá, né? Justo, a experiência é diferente. E eu não costumo dizer que é caro aquele mercado, eu costumo dizer que ele é melhor. Ele vale quanto custa. E é uma brincadeira que eu faço muito lá dentro da agência, assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, o bom tem preço de bom, o ótimo de ótimo e o ruim de ruim. Exato. Funciona assim. Independente do valor, se esta água custou R$1 e ela é ruim, ela é cara. Mas se ela custou R$10 e é muito boa e matou minha sede, foi bom pra mim, ela é barata. Entendeu? Então ela tem um valor. Exato. Eu tenho visto muito isso. Está muito, muito forte isso depois da pandemia. O quanto o comportamento do consumidor mudou. E empresas, grandes empresas, inclusive, estão voltando a ter time comercial, enquanto essa que eu citei em paralelo está fazendo uma experiência de fazer um pouquinho diferente. Mas grandes empresas estão apostando de novo em trazer pessoas, humanizar os processos, né? Automatizar o mínimo possível para que essa pessoa escolha essa empresa pelo atendimento humanizado. E elas estão trazendo isso. Aqui você vai ser atendido por uma pessoa e não por um robô. Sim. Aqui, se der algum problema, nós que vamos estar aqui. Então, eu tenho visto isso como um grande diferencial e acho que isso vocês têm bem relevante aí na empresa de vocês, né? Bem forte. Para nós é muito claro de verdade o que a gente quer. Talvez às vezes é difícil expressar em palavras, mas é muito claro, né? E quando a gente fala em futuro do turismo, entre outras coisas, a gente está sempre muito ligado. Hoje, nós aqui de Criciúma conseguimos andar com players grandes. Pessoas que, quando a gente fala do autoturismo, e agora não sei se eu posso citar o nome de uma empresa, mas uma empresa parceira que a gente tem treinado junto, por exemplo, Teresa Pérez, uma das maiores empresas de turismo do Brasil e de luxo, que entende de qualidade. Tivemos treinando com Carlos Ferreirinha, ex-diretor Louis Vuitton, entre outras coisas. Então a gente está tentando criar um movimento diferente. E existe já esse movimento acontecendo nos empresarial. Grandes centros, principalmente, né? Pessoal. A ponto de que, né, só terminar o raciocínio, quando a gente fala de 2024, 2025, entre outros, o turismo já está estudando, pelo menos as empresas que estão conectadas, em destinos que entregam experiências, que entregam coisas humanas e a grande sacada da diferença, remotos. O normal já não está mais funcionando. Tem pessoas procurando coisas diferentes, mais longe. E a gente está antenado nisso. Né? Teve uma feira gigante em outros países agora que falava sobre isso, e eu e a Rê sentamos ali no final de ano, a feira acabou de acontecer, assim, eu liguei, dia 15 de janeiro estou embarcando para a Arábia Saudita. Eu vou lá ver esse país que vai se abrir para o turismo e ninguém foi para lá ainda. Vai ser um case assim que eles estão estudando, que vai em vir primeira com mão tudo pra no vocês turismo. Que demais. E o Felipe está embarcando para a gente país fazer. que está se preparando para se abrir para o turismo, é um país muito fechado, muito religioso, mas que já está no controlado. radar e que está sendo falado nas feiras há 2 anos. Então, assim, ele vai vir e vai vir com tudo. Não é? A gente tá... Porque as pessoas querem isso, né, gente? Então, assim, hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão, né? Então, assim, a gente viaja aqui, às vezes. A gente vê um tutorial, então a gente tem muita coisa na palma da mão. Então, cada vez mais a gente vai querer viver experiências diferentes. E o que eu percebo também, eu tenho observado algumas pessoas falarem, né? Tipo assim, eu já vi tantas fotos das pessoas em tal lugar que eu até perdi a vontade de ir. Eu quero algo diferente, quero algo que eu não vi ainda, eu quero ser surpreendida, eu quero ser tomada por uma emoção nova. Porque a gente vê tanta coisa na internet que o remoto, diferente, o que ninguém viu, o que ninguém fez, é o que está chamando a atenção hoje. Para nós, um desafio também que tem acontecido assim nos últimos tempos é tipo assim, a gente conseguir entregar experiências diferentes em lugares muito conhecidos. Essa para nós algo que ainda não foi explorado ainda, né? Que surpreenda. E coisas que já foram muito exploradas,
a pessoa já recebeu um bombardeio de informação sobre ela e eu preciso criar para ela um momento diferente naquilo que ela já conhece muito na literatura, na TV, na internet e outras coisas. Esse é um desafio também bastante grande que a gente tem passado. E eles vivem muito isso, gente, porque eles são um casal que eles vivenciam isso. Então, eles viajam, eles experimentam. Quem segue eles fica com vontade de viajar já na outra semana, quando eles voltam. Então, é um perigo, porque eles realmente vivenciam isso. A gente não vê todo dono de negócio beber da sua própria água, né? Muitas vezes ele não aparece, ou ele não põe a cara no sol, ou ele não vive aquela filosofia de vida. E é nítido, né? Vocês têm essa filosofia de vida, né? De realmente experienciar, de ir nos lugares, né? Não, estamos aqui viajando, mas estamos trabalhando também. Estamos aqui experimentando algo para poder dizer para vocês se é bom, se é ruim, se vale a pena. Tanto que a gente se indica na agência, nem todos os lugares a gente conhece, mas a gente tem umas indicações de restaurante, por exemplo. Agora a gente foi para a Itália, aí eu falei, vamos pegar tudo que a gente indica para os clientes e vamos lá viver, porque a gente indica. Não faz sentido a gente vir até aqui e não experimentar. Então a gente passou desde uma pizzaria que a dona atendia, restaurantes estrelados, para a gente conhecer e realmente entender, né, o que a gente estava proporcionando. E foi muito legal a experiência que a gente teve. Eu penso que a gente deu muita sorte de cair na nossa vida profissional no que já foi o nosso hobby. Né? Independente de que se nós tivéssemos uma agência de viagem ou se nós tivéssemos, não sei, uma carrocinha de pipoca, nós estaríamos viajando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer fazer e é o que a gente vai fazer no futuro. Então, a gente nunca enxergou como um custo tudo isso, sempre para nós foi um investimento. Né? Hoje a gente está chegando quase em 25 países que nós conhecemos e tiramos esses anos para viajar muito. E o conhecimento, né? Adquirido, né? É absurdo, né? Cultural. Eu digo que se tudo der errado, e dificilmente vai dar errado porque a gente é muito organizado, a gente tem história para contar, né? Vou escrever um livro. Né? Até uns anos atrás, quando estudei num templo budista, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que se chama Arthur Veríssimo. É um jornalista e ele estava escrevendo um livro sobre jornalismo gonzo, que é o quê? O jornalismo que vive a experiência para relatar, né? E eu até peguei o livro essa semana, eu deixo na agência ali para mim me lembrar de algumas coisas assim que são importantes para mim. E eu tava lendo lá e disse, e eu escrevi lá em 2014 isso, cara, se tu ainda não começou a ter experiência do que tu quer trabalhar, meu amigo, tu tá no caminho tudo errado. Se liga. Exato. Porque é a nossa filosofia de vida, né, gente? A gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Tem que estar conectado com aquilo que a gente acredita, né? Que faz sentido. E a gente observa quando uma pessoa realmente está encaixada dentro de algo que ela vivencia, que ela acredita. Porque as pessoas ficam até mais magnéticas. Eu vejo pelos empreendedores, né, que eu atendo. Parece assim, que quando as pessoas falam dos seus negócios, elas estão assim... as pessoas ficam hipnotizadas, assim, imersas dentro daquilo, né? E é muito prazeroso ver isso, porque a gente vai passar a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Então, que ele seja algo que a gente acredita, gosta, que nos gera, assim, estresse, cansaço, e que a gente coloca bastante energia, mas que nos gere satisfação e prazer também, né? Sim. Com certeza. A gente está numa mesa de pessoas que empreendem, né? E também, hoje, adultos, é muito simples entender que não é simples tu conseguir encontrar o teu caminho. Pessoas levam mais tempo e pessoas levam menos tempo. E por outro lado, a vida adulta ela tem que ser feita o que precisa ser feito. E muitas vezes pessoas acabam botando isso na balança e tendo a dificuldade de fazer essa escolha. A verdade é que, independente da escolha que tu faça, vai ter muita dor, vai ser difícil, vai dar medo, vai gerar raiva, alegria, entre outras coisas, né? Então, se tem alguém aqui que ouve nós, né? Ou coisa do tipo, eu não venho da área do turismo, trabalho há muitos anos com isso, gosto muito disso, mas também foi um peso muito grande eu dizer assim, gente, eu vou para esse canto. E agora, né? Segura na mão de Deus e seja o que Deus quiser. E a gente conseguiu transformar nisso. Porque a gente é muito mais leal do que livre, né, Felipe? Então, assim, a gente quer sempre ser leal à nossa história, os cursos que a gente fez, à nossa família, né? Então, é muito difícil romper padrões, né? Não, olha só, todo mundo foi para esse lado, mas eu vou para esse aqui que é bem diferente. Mas é o que eu quero, né? Então, é difícil fazer esse movimento, mas também é prazeroso. Porque eu sempre digo, a gente está asfaltando uma estrada para as próximas gerações. E a gente precisa entregar diferente. Não melhor, talvez, que os nossos pais, né? Mas diferente.
Porque pelo menos a gente viveu, experienciou, abriu caminhos novos, fez coisas novas. E é para isso que a gente tá aqui, né, gente? A vida é isso, né? A gente deveria viver mais, inclusive, sabendo que vai morrer. Não é uma coisa que a gente quer acreditar e nem pensar. Mas a gente deveria viver mais dessa forma, né? Poxa, eu sei que eu vou morrer, então se eu não tentar, né? Mas a gente não quer. A gente acha que coisa ruim só acontece com os outros. E morrer jovem o mais tarde possível, né? Exatamente. Então, eu acho bem importante. Gente, que bate-papo gostoso, maravilhoso. Vocês são maravilhosos, energia boa, adorei. Quero que vocês deixem aí pro pessoal o contato de vocês, Instagram da agência e Instagram de vocês também, porque, gente, eles fazem viagens maravilhosas e vale a pena conferir e segui-los também. Então, deixa aí pro pessoal onde que podem encontrar a Viagem Dreams. Tu viu por que eu deixo o Felipe às vezes resolver? Ele é ótimo com as palavras, não acha? Exato, eu acho. Eu acho que ele consegue uma expressar muito força, bem o que ele viu? sente. Então, como casal no empreendedorismo, eu uso as forças dele e deixo ele resolver. Bom. Sendo bem honesto, né? Abrindo ao público aqui, a Rê não gosta desse tipo de situação. Ela não tem familiaridade, ou pelo menos ela não gosta de expressar tanto. Ela é uma pessoa mais reservada, né? Ela faz o que ela sabe fazer da maneira que poucas pessoas fazem no Brasil, né? Mas eu já sou mais faladora, assim, eu já sou mais comercial, eu gosto E é de bater engraçado, papo né? e tomar café, se quiserem me convidar. É sempre assim. A minha sócia, que foi minha primeira funcionária, é extremamente reservada. E eu ela fala, ai, Fá, tu é espalhafatosa. Até no CrossFit que a gente faz junto pela manhã, quando termina, eu fico esperando terminar para ir tomar café com as pessoas. E ela fica lá assim pra mim, me esperando sair, né? Então, é bom quando um tem o que falta no outro, né, gente? Porque daí a conta fecha. Mas, por fim, o nosso Instagram, @viagedreams, o meu é @renataviagedreams, Felipe Neto. E sigam a gente está sempre compartilhando, trazendo novidades do turismo para todo mundo, pra gente, para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Quero deixar um beijo para a Pri e para a Lari, que estão lá na agência segurando as pontas, e quando a gente viaja também, né? E agradecer pela oportunidade, pelo convite, a gente adorou estar aqui contigo. Eu que agradeço. As coisas não funcionam sem pessoas. É verdade. E a gente tem muitas por trás de nós. Verdade. Muito obrigada, gente. Gratidão. Maravilhosos. Obrigado. Obrigada, Obrigada. Fá.